Muito bem, pessoal. Então, nós daremos continuidade ao nosso curso de programação em linguagem Fortran, e o assunto dessa aula de hoje é subprogramas, tá? Por que a gente utiliza subprogramas? Na verdade, porque a construção de subprogramas facilita muito a programação, né? E principalmente quando a gente fala em modelos atmosféricos, né, como o nosso principal exemplo, esses modelos são construídos por vários grupos. Então, como que isso funciona? Através da modulação de programas, né? Quer dizer, eu tenho grupos especializados em um determinado assunto, esses grupos vão construir subprogramas, né, em particular subrotinas, que é um dos subprogramas que nós veremos hoje, para executar uma determinada tarefa, tá? Então, eu preciso de criar módulos que são independentes, né, para executar um determinado tipo de tarefa, e depois a gente une esses módulos independentes em um único programa através da compilação, tá? Então, a gente usa subprogramas para fazer essa construção modular. Vocês já devem ter ouvido falar em community models, né? O que é um community model? Por exemplo, o WRF é um modelo comunitário, né? Como que isso acontece? Tem o grupo de radiação que constrói a subrotina de radiação. Eu tenho o grupo de turbulência que vai trabalhar e construir as parametrizações de turbulência. Eu tenho um grupo de dinâmica e esse grupo vai criar o núcleo, né, dinâmico do modelo. Tem um grupo de termodinâmica, vai criar lá uma parametrização para resolver a termodinâmica. Um outro de superfície, interação solo, vegetação, atmosfera. Eu tenho os vários grupos, outro de química atmosférica. Enfim, cada grupo vai trabalhar no desenvolvimento da sua área. Depois a gente une, né, faz um processo de unificação através da compilação e une isso em um único executável, tá certo? Então é assim que funciona. Um subprograma é uma unidade de programa independente. Depende, eu tenho a unidade principal e eu tenho várias unidades independentes. Então essas unidades independentes são os subprogramas, né? O que é essa unidade de programa? É uma sequência de comandos, né, que termina por um comando end. Tá? Então, eu sempre identifico essa unidade, é um bloco, né, com vários comandos, terminados lá por um comando end. Os tipos básicos que nós temos de subprogramas. Funções, né, são subprogramas. Nós já vimos algumas funções, a gente vai falar delas aqui rapidamente, para a gente entender a diferença entre uma coisa e outra. E as subrotinas, certo? São os dois tipos básicos de subprogramas na linguagem Fortran. Outra coisa muito interessante e útil dentro de né, quando a gente utiliza subprogramas, é que o uso de subprogramas afeta o fluxo de controle do programa. Então, eu consigo dar saltos, né, para pontos específicos dentro de um programa através dessas chamadas desses subprogramas. Eu altero o fluxo de execução do programa quando eu uso esses subprogramas, né? O que acontece do ponto de vista técnico ali dentro da estrutura do programa? Eu tenho um programa principal, dentro desse programa principal eu tenho chamadas aos subprogramas. No momento que eu chamo um subprograma, o controle passa para esse subprograma. Executa uma determinada tarefa lá dentro do subprograma e daí tem que retornar para o programa principal, que vai, né, lidar com aquela informação ou com aquele processo que foi executado dentro do subprograma. E assim a gente vai alterando, né, esse fluxo de execução do programa. E uma outra coisa que é muito útil. Você pode chamar um mesmo subprograma, você só escreve o código uma vez e pode chamar esse subprograma várias vezes. Cada vez que eu preciso executar uma operação, eu chamo aquele subprograma, sem a necessidade de escrever aquele código novamente. Então, essa é a grande atração de qualquer subprograma, não só na linguagem Fortran, mas em qualquer linguagem, né? Seria mais ou menos, para quem programa em R, você chamar aquelas libraries, né? Você põe lá um library e chama um determinado pacote, por exemplo, ggplot2.
cada vez que você usa, o ggplot2 é um subprograma que eu chamo para dentro do programa principal ali que eu estou criando, para executar uma tarefa e depois retornar a execução para o programa principal. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, eu posso chamar esses subprogramas várias vezes. Então, imagina que você está... para quem já fez termodinâmica, imagine que você precisa calcular a pressão de vapor, né? O pressão de vapor de saturação. Então, você tem lá pressão de vapor de saturação, né? Aquela 6112 vezes a exponencial de T mais 17 vezes 40,47, dividido por 243,5 mais T, é aquela expressão para calcular a pressão de vapor de saturação. Então, se você cria uma função, toda vez que você precisar, você vai fazer um perfil vertical, a cada ponto de nível de pressão, você vai ter que calcular aquilo. Então, toda vez você dá um call, chama aquela função e faz o cálculo daquela função sem a necessidade de ter que escrever a cada interação, né, aquele comando. Tá? Então, mais ou menos esse é um dos principais atrativos dos subprogramas. Funções, né? Nós temos, o primeiro grupo de subprogramas são as funções, né? Funções e subrotinas. Então, as funções. Nós temos 3 tipos de funções dentro do Fortran. Já vimos algumas delas, que são as funções intrínsecas, aquelas que já estão embutidas dentro da linguagem, né? Por exemplo, raiz quadrada, módulo, seno, cosseno, tangente, arco seno, arco cosseno, arco tangente, né? São as funções que já estão lá dentro do código, eu não preciso fazer nenhum procedimento, eu simplesmente chamo a função e ela retorna um valor. Parecido com essas funções intrínsecas, nós temos as funções de comando, tá? E os subprogramas function. Qual é a ideia? Bom, eu não tenho lá uma função intrínseca no código do Fortran, e eu vou criar uma funçãozinha para executar uma determinada tarefa. Então, eu tenho mais 2 grupos, são as funções de comando e os subprogramas function. E a gente vai ver esses 2 tipos de funções em mais detalhes agora. Uma função de comando, né, um tipo de função que é definida pelo programador. Eu não tenho aquela função pronta dentro do código, então eu vou criar uma função que execute uma determinada tarefa, né? A gente define essa função com um único comando através de uma declaração. Bem simples. A restrição da função, e por isso que eu tenho os subprogramas function, é que a função ela só pode ser utilizada no subprograma, na unidade de programa que a definiu. Eu não posso usar como, né, chamar de dentro de uma subrotina uma função que está dentro de um outro programa ou dentro de uma outra subrotina. Elas não são compartilháveis, tá? Então, essa é a limitação da função de comando. Ela só funciona na unidade de programa que a definiu, tá? Dentro dessa unidade de programa, essa função de comando ela deve aparecer depois dos comandos de especificação e antes do primeiro comando executável da unidade de programa. Então, lá tem, né, os blocos, né, declarações, comandos executáveis, stop e end. Então, ela tem que vir entre os comandos executáveis, né, e as especificações. A referência, né, como é que eu chamo, né, como é que eu indico esse tipo de função? Da mesma forma que eu uso nas funções intrínsecas, né? O que seria uma função intrínseca? Seno de um número, por exemplo, né? Então, seno entre parênteses, eu coloco um argumento, o resultado é um valor real que diz para nós qual é o seno daquele parâmetro que eu entrei entre parênteses. Então, a gente vai fazer exatamente da mesma forma, tá? Então, a forma geral vai ser o nome da função, né? Tem um nomezinho da função. Parâmetros variáveis simples que são utilizados. Isso aqui é igual a uma determinada expressão que vai definir essa função. Tá? Essa é a forma geral de uma função de comando. Então, aqui a gente tem um exemplo. Chamei aqui de real ftest e uma variável aqui v. Tá?
Deveria ter definido também aqui uma falha, né? O tipo dessa variável dir, mas como eu não falei nada, eu vou usar a declaração implícita aqui de variáveis, dir é uma variável do tipo real. Aqui no caso em particular, eu quero calcular o cosseno da direção do vento, tá? Então, começa com D, é o dir aqui. O que essa função ftest faz? Eu tenho um valor V, né? O valor de V, né? Essa ftest vai fazer exatamente essa expressão. V vezes o cosseno da direção. Simples assim. Então, veja aqui, ó, como que eu executo? Do mesmo jeito que eu executo uma função qualquer dentro do Fortran, uma função intrínseca. Então, imagina aqui que eu tenho um grupo de... Então, fiz a definição antes de todos os comandos executáveis dentro do programa. Eu já sei o que ela vai calcular, tá? Mas eu faço isso antes do primeiro comando executável. Está aqui o primeiro as declarações, aí vem a função, a definição da função de comando, e aqui eu tenho os primeiros comandos executáveis do programa. Então, vamos lá. Estou calculando o valor de π, que é 4 vezes o arco tangente de 1, né? A direção, estou convertendo aqui a direção em graus para a direção em radianos, porque a função cosseno, né, exige o argumento em radianos. Dir vai ser, então, o ângulo é 280 graus, vezes o π dividido por 180. Então, isso aqui me dá o ângulo em radianos. E aí eu vou calcular o seguinte, vou chamar, ó, escreva na tela, no formato livre, o ftest de 10. O que significa esse 10? 10 é o valor do V. Então, ele vai entrar com esse valor 10 aqui dentro da função e vai calcular 10 vezes o cosseno da direção, que é, no caso aqui, 280. Então, vejam que é equivalente a eu usar o cosseno, a mesma coisa aqui da função intrínseca cosseno, ou da função seno, quer dizer, foi só um exemplo para a gente, né, calcular aqui qual o que eu estou calculando, na verdade, é a componente, né, em uma determinada direção. Cosseno ou seno vai me dar a componente meridional ou zonal. Então, eu estou calculando o V, que é o módulo do vento, né, e obtendo uma das suas componentes. Tá certo? É isso que eu estou fazendo aqui nessa função. Então, o ftest de 10 vai retornar um valor. E eu escrevo esse valor na tela. Então, funciona exatamente como uma função intrínseca já existente dentro do Fortran. Serve, então, para aquelas funções que não existem. Certo? Eu posso criar, então, um grupo de funções, montar lá meu grupo de funções construído e usar isso nos meus programas. Com um detalhe, no caso da função de comando, só vai valer aqui dentro desse comando principal. Não adianta eu querer usar isso dentro de uma subrotina. Certo? Então, é bem simples. É assim que a gente constrói uma função de comando. Ok? Mas existe a limitação, né? A função de comando tem a limitação de só poder ser utilizada dentro daquela unidade de programa. Como é que a gente pode mudar essa característica? Através de um subprograma function. Então, um subprograma function eu posso chamar de qualquer lugar, tá? De dentro, eu posso chamar de dentro do programa principal, eu posso chamar de dentro de uma outra subrotina, eu posso chamar de qualquer ponto dentro do programa, tá? Então, da mesma forma que para funções de comando, esse tipo de função ela é definida pelo usuário, com o detalhe de que ela pode compreender mais de um comando da linguagem Fortran, enquanto a função de comando só consegue fazer uma operação. Um subprograma function pode fazer mais de um comando, pode executar mais de um comando dentro da linguagem. Então, essa é uma outra vantagem de um subprograma function, tá? Um subprograma function, ele é usado do mesmo modo que uma função intrínseca, assim como a função de comando, tá? É usado do mesmo modo de que uma função intrínseca. Então, a gente tem um subprograma, que é um subprograma function, ele sempre vai começar com um comando não executável, chamado function, que indica que aquilo é uma função.
seguido de uma sequência de comandos, né, que realizam algum procedimento computacional, e vai sempre terminar com um comando end, assim como no programa principal. Então, eu começo lá com um comando, subprograma function, e executo uma tarefa, e acabo aquela tarefa com um end, que indica que aquela função terminou. Depois desse comando end, o comando volta para o programa principal, certo? Então, o controle da execução volta para a unidade de programa em que chamou, né, essa função, do mesmo modo que a gente utiliza em subrotinas, que é através de um comando return, quer dizer, retorne para o programa principal. Então, eu vou indicar return end. Ao invés de stop end, eu vou usar return end. Por quê? O stop, ele para, ele joga para o final físico e acaba a execução do programa. Se eu quero chamar uma função ou uma subrotina, eu vou, né, para aquela subrotina, executo o que eu preciso fazer e volto para o programa principal. Então, eu tenho que utilizar um comando return, certo? Volte para o programa principal. Esse é o objetivo desse comando. Esse comando function, ele tem que aparecer como o primeiro comando num subprograma function, tá? E especifica o nome simbólico do programa, aquilo que identifica aquela função, tá? Por exemplo, pressão de vapor, PSUP, alguma coisa assim, PVAP, você dá um nome para aquela função que a identifica em qualquer ponto do programa. Então, é só eu chamar aquela funçãozinha e o programa vai buscar lá a tarefa a ser executada em qualquer ponto do programa. Então, esse comando especifica o nome simbólico do subprograma, que é usado, né, como um ponto principal de entrada no subprograma. Também vai especificar a lista de argumentos, né, de argumentos chamados de argumentos mudos. A forma geral, então, é assim, ó, tipo, function, comando function, e o nome da função. E aqui eu tenho os argumentos. Tá? Então, tipo pode ser do tipo integer, real, caractere, né, que a gente está vendo aqui no curso, mas eu tenho outras opções também. Por exemplo, dupla precisão, um número complexo, uma variável lógica ou booleana, né? Então, eu tenho todos esses tipos de função. As funções mais utilizadas são do tipo integer, real e caractere. Nome é o nome do subprograma function, o nome que eu escolhi, que segue as mesmas regras para o nome de variáveis, tá certo? E A vai ser um argumento mudo. Pode ser um nome de uma variável, pode ser um conjunto, pode ser um procedimento, né? Qualquer coisa. Argumentos mudos, que representam o nome desses conjuntos, eles têm que ser dimensionados por um comando dimension ou por uma declaração de tipo, do tipo real, integer, caractere. Eu sempre tenho que dimensionar esses argumentos mudos. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, que é uma função, né? Um subprograma function, utilizado para calcular o fatorial de um número. Tá? Essa função não existe dentro do Fortran, você tem que criar. Então, já guarde isso daqui, porque essa é uma função útil para vocês, né? Calcular o fatorial de um número. Então, definir aqui, ó, veja como é a construção. Eu tenho o programa principal, tá aqui, ó, ele começa com um program subfunc, é o nome do programa. Real, fat e f. São duas variáveis reais que eu tenho dentro do programa principal. Do n vai de 1 até 10, f é igual ao fat de n. Escreva na tela, no formato livre, o valor do f. End do. Fechei o laço aqui. Stop end. Então, veja que aqui é muito parecido com uma função intrínseca qualquer. Poderia ser o seno de n ali, por exemplo. O cosseno de n, a raiz de n, o módulo de n, poderia ser qualquer coisa. Então, eu chamei essa função de fat. O que o Fortran vai fazer? Ele vai procurar lá no banco de funções intrínsecas que ele tem. Não tem a função lá? Opa, então deve ser uma função que está sendo definida através de um subprograma function. Então, ele vai procurar esse subprograma que tem que ter sido compilado junto com o programa principal.
E por que eu estou falando isso? Nesse exemplo aqui, eu não vou ter problema nenhum, porque quando eu compilar esse arquivo aqui, exemplo 5.for, a subrotina já está aqui dentro, então ela vai ser compilada. Mas, na prática, essas funções, elas estão em arquivos separados. Então, na hora da compilação, eu tenho que compilar o programa principal e a função, o arquivo que tem a função. Eu tenho que compilar os dois arquivos juntos. Quando está construído tudo dentro de um mesmo programa, não tenho problema nenhum, tá? Mas se eu estiver compilando em unidades separadas, que é o mais provável, né? Então, eu preciso chamar, durante a compilação, eu preciso indicar o nome de todos os subprogramas para que ele possa executar essa função e encontrar essa função no banco de funções que foram criadas. Então, aqui, ó, não muda nada. Eu simplesmente declarei, eu tenho que declarar como um real aqui. Apesar, né, de não ser uma variável, é uma função, então ela estou calculando, é uma função do tipo real, chamada de fat. E aqui eu chamo o comando, fat de n. Então, dentro do programa principal, é exatamente como se fosse uma raiz quadrada, né, um cosseno, do mesmo jeito. E agora, essa variável f, que também é do tipo real, vai receber o valor do resultado, né, desta operação criada pela função. E aí, eu tenho o subprograma. Então, veja, olha a diferença de um subprograma. Ele começa aqui com a declaração, real function, é o primeiro comando que tem que aparecer dentro, né, da função, do subprograma function. Real function fat, de n. N é o argumento que está entrando aqui dentro dessa função. Quando eu chamei aqui, ó, né, esse valor do n, vai entrar aqui no subprograma, tá? Então, ele é identificado aqui. Declarei aqui, fiz um comando de atribuição fat igual a 1, começa com o valor 1, e faço uma operação do i vai de 2 até n, o fat é o fat vezes o i, né? Quer dizer, o número multiplicado por esse fator i n vezes. End do, fecha a operação, e aqui, ó, ao invés de um stop end, eu tenho um return end. O que significa? Quando ele encontrar esse return, significa, olha, jogue de volta o comando das operações para o programa principal. Então, ele volta para esse ponto onde a função foi chamada. E continua a execução do programa. Então, nessa execução, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela, no formato livre, o valor do fatorial de n. Certo? Então, aqui nesse programa, ele vai calcular de 1 até 10 o fatorial de 1 até 10. É isso que essa função vai fazer. End do, fecha, paro aqui, o stop é o fim lógico do programa e o end é o fim físico. Então, essa é a estrutura de um subprograma function. Tá? Forma de executar é a mesma de qualquer função intrínseca. Certo? Detalhe, eu só posso entrar com um argumento, tá? Tanto na função de comando, como no subprograma function, eu só entro com um argumento e ele só retorna um valor. Ok? Diferença entre a função de comando e um subprograma function. O subprograma function pode executar várias operações, inclusive laços. Tá certo? Inclusive laços, como é o caso aqui dessa função fatorial. Ok? Muito bem. Então, aí vem o grupo mais complexo de subprogramas, que são os mais utilizados, são as subrotinas. Então, é um outro grupo fundamental de subprograma, permitido na linguagem Fortran, né? Tem algumas diferenças básicas entre funções e subrotinas, e a principal delas é que numa subrotina você pode ter várias coisas sendo calculadas. Ela retorna mais de um valor, ao contrário dos subprogramas, function, ou das funções de comando, que só retornam um valor. Então, a subrotina ela pode retornar várias operações, vários valores, ou vários procedimentos, certo? Subrotina ela funciona como um programa principal. Mesmas características.
Eu não preciso associar nenhum valor, né, ao nome da subrotina. A subrotina, então, ela pode retornar qualquer coisa. Ela pode retornar um valor, vários valores, né, através dos argumentos que eu utilizo. Ou ela pode simplesmente não retornar nada, mas executar alguma tarefa. Por exemplo, eu posso ter uma subrotina que imprime o programa, ou que salva os dados, ou que, dado ali um conjunto de dados, escreva, né, num arquivo, sem retornar aquela informação para o programa principal. Ela executa uma tarefa, mas o valor dela não volta para o programa principal, ao contrário do que acontece nas funções, certo? Ou num comando, numa função de comando, ou num subprograma function, que sempre retorna um valor para o programa principal. A subrotina não. Ela pode retornar um valor para o programa principal, ou ela pode executar alguma coisa que simplesmente executa e não retorna para o programa principal. Essa é a diferença entre funções e subrotinas, certo? Ela é muito mais complexa. A segunda diferença, né, é que a subrotina ela é chamada através de um comando específico, que é o comando call. O comando call, que é chamar, né, em português, ele serve para chamar subrotinas, mas serve para outras coisinhas também. A gente vai ver aqui. Forma geral, então, da subrotina. Então, eu vou escrever o comando subroutine, nome da subrotina, argumentos, tá? Tenho as declarações de dimensão, de tipo, comandos executáveis, return end. Da mesma forma, né, em vez de ter um stop, eu tenho um return, quer dizer, volta para o programa principal. E continua fazendo o que você estava fazendo lá. Nome, então, vai ser o nome do subprograma. Esses AI aqui são os parâmetros, né, formais. Pode ser nome de variáveis simples ou conjuntos, podem ser valores, podem ser variáveis constantes, pode ser, né, várias coisas. A lista de parâmetros pode ser omitida, ou seja, eu posso ter uma subrotina sem ter nenhum parâmetro, eu simplesmente chamo a subrotina e executo lá alguma operação, né? Vamos supor, que um exemplo de subrotina que não vai executar nenhuma operação usando as variáveis do programa. Eu posso definir dentro da subrotina uma operação para apagar um diretório. Chamo a subrotina, limpo o diretório, eu não preciso entrar com argumento nenhum. Eu simplesmente chamo uma subrotina que é para fazer uma limpa no diretório, antes de executar alguma execução, alguma tarefa, né? Boto lá, apague todo o arquivo que termina com extensão .gra, por exemplo, para não correr o risco de escrever um binário pequeno dentro de um grande já existente. Existem várias situações, mas eu posso, então, chamar uma subrotina sem nenhum argumento, simplesmente para ela executar alguma operação, ok? Esse comando call, ele permite, então, referenciar uma subrotina a partir de uma outra unidade de programa. Então, eu posso chamar essa subrotina de qualquer lugar, desde que essa subrotina tenha sido compilada junto com todos os outros programas que fazem parte do pacote, óbvio. Além das chamadas subrotinas, esse comando call ele pode ser utilizado, então, para outros programas disponíveis no computador, inclusive comandos que são externos ao Fortran. Por exemplo, eu tenho comandos do sistema operacional, por exemplo, dir. Dir é um comando do sistema operacional, no caso do Windows, ou um ls, que é um comando do sistema operacional no Linux, né? E posso utilizar dentro do programa esses resultados. Essa é uma coisa muito útil, né? Como é que a gente chama esses programas externos ao Fortran? Eu vou usar um comando chamado call system, no caso dos ambientes Unix ou Linux, tá? E vou usar um call system QQ no Windows, ok? Então, se eu quiser chamar um comando que é um executável fora do Fortran, posso chamar o grades, por exemplo, de dentro do Fortran, né? Eu vou definir ali qual é o comando que vai ser executável, a gente vai fazer isso bastante, né? Nas nossas práticas aqui, nós faremos isso. Chama um comando para executar um outro programa lá, fora do Fortran, para visualizar uma figura, para executar, para criar uma figura num outro ambiente, para chamar um programa em Python
para chamar um programa em R, tá? Executar e, né, trocar informação entre programas, para abrir um arquivo GRIB, enfim, eu posso fazer qualquer coisa de dentro do Fortran, né? E executar essa tarefa. E aqui vale um esclarecimento, assim, né? Veja, a gente sempre pode combinar linguagens de programação. Esse comando call, ele permite é uma das formas de permitir essa troca de informações entre diferentes comandos. Vou voltar em duas linguagens de programação, Python e R, tá? Essas linguagens utilizam muitas subrotinas em Fortran para realizar algumas tarefas. Quando a gente chama um library lá no R, muitas das libraries que a gente está chamando dentro do R usam programas em Fortran para fazer os seus cálculos, tá? Então, não é só o Fortran que chama essas outras linguagens. As outras linguagens também podem chamar o Fortran. E, no caso de cálculos complexos, sempre é mais rápido calcular com o Fortran do que com essas linguagens. Então, às vezes, você está lá, puxa, olha que legal essa rotina do R, faz isso, faz aquilo. Vai olhar lá a subrotina para você ver como que ela está calculando as coisas. Muitas vezes, ela calcula usando um programa Fortran, tá? Então, isso é uma coisa útil, importante, mas é importante a gente saber também que não é só o R que está fazendo aquilo, tá? Não é o Python só que está fazendo aquilo. Tem essa troca, né, entre diferentes linguagens de programação. O importante é a gente saber que a gente pode fazer isso. Essa linguagem é ótima para gerar figuras. Ok, então eu vou usar essa linguagem para gerar figuras. Mas essa daqui é mais rápida para calcular. Opa, vamos usar as duas. Na hora de calcular, eu calculo com essa, na hora de visualizar, eu visualizo com essa. E eu tenho, no final, um sistema computacional adequado, tá? Que une o útil ao agradável. Visual com velocidade, por exemplo. Então, dentro do Fortran, uma das formas de fazer essa troca é através desse comando call. Forma geral do comando call. Call, nome e argumentos, certo? Nome pode ser uma subrotina ou um comando externo, uma função externa, né? Vou chamar o system, aqui no caso do Unix, ou o systemqk, no caso do Windows. Nome da função. Argumentos, pode ser inclusive mais de um argumento, né? No caso das subrotinas, eu posso ter os vários argumentos. No caso de um comando externo, vai ser uma linha de comando que a gente vai definir dentro do programa principal, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Programa exemplo 6.4, tá? Eu tenho aqui uma subrotina, né? Um programa subrotina, que é um exemplo de utilização de subrotinas. É um exemplo simples, a gente vai utilizar aqui uma subrotina que a gente chama de ordem, que em algumas linguagens vocês vão encontrar como sendo sort, tá? Que é simplesmente uma subrotina de ordenação. Ela serve para ordenar valores na ordem crescente, né? Por exemplo, na ordem crescente. Tem variações dessa função, você pode inverter, fazer da ordem decrescente também, mas é uma função que equivale ao comando sort no R, ou em outras linguagens aí. Subrotina de ordenação. O legal dessa subrotina é a gente entender como que o processo é feito, que é bem bacana, tá? Então, essa é uma função, né, uma subrotina chamada de ordem. Tem aqui um parâmetro. Então, aqui uma declaração simbólica. Parameter n igual a 100 significa que esse n não pode mudar de valor dentro do programa. Ele sempre é igual a 100. Se eu tentar mudar, né, ele não vai deixar. Dimension. Dimension aqui, temp, tem a dimensão n. Então, seriam dados de temperatura, por exemplo. Vou abrir aqui um arquivo de entrada, então, dando um comando open, o arquivo 10, nome do arquivo, temperatura.dat, o status dele é old, porque é um arquivo já existente. E vou abrir um arquivo de saída, que a ideia é escrever no arquivo de saída a ordenação das temperaturas lidas no arquivo temperatura.dat. Então, a gente vai abrir o arquivo 20, o nome do arquivo é tempord, aqui, temperatura ordenada, né?
temp.odd.dat, o status dele é unknown, porque é um arquivo que vai ser criado ainda. Vou ler os dados de entrada, então, do I vai de 1 até N, vou ler o arquivo 10, quem que é o arquivo 10? É a temperatura.dat. No formato 100, está aqui o formato 100. Vou ler a temperatura índice I, né? I vai de 1 até N. End do. Então, eu estou lendo o vetor. Estou lendo todas as variáveis desse vetor chamado de temp. O formato aqui é um real, né? 6.2, 2 casas decimais. E aí eu vou chamar a subrrotina de ordenação. Então, call ordem, é o nome da subrrotina, e os argumentos, temp e n. Vetor e o número de elementos do vetor. Chamei a subrrotina, agora eu vou escrever os resultados no arquivo de saída. Então, do J vai de 1 até N, escreva no arquivo 20. Quem é o arquivo 20? temp.odd.dat. No formato 100, no mesmo formato que eu li. Tá? Temp de J. Escreva no arquivo 20, no formato 100, temp de J, end do, fim lógico, fim físico. Então, veja, eu chamei a subrrotina, ela foi lá para fora, né? O comando, a execução passou para o subprograma, foi lá para o subprograma, executou lá um conjunto de tarefas, volta exatamente no mesmo ponto, volta aqui, ó, logo após esse comando call e continua fazendo o que ele precisa fazer. É assim que funciona uma subrrotina. O que essa subrrotina faz? Ela faz o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui, ó, que é o pedacinho lá de cima, que já estava na página anterior, e aqui eu tenho a subrrotina ordem. O que a subrrotina ordem faz? E detalhe importante, veja que aqui na chamada, quando eu chamei a subrrotina ordem, eu entrei com um valor temp e n, tá? Dentro da subrrotina, eu estou recebendo A e MM. Então, olha que interessante isso. Quando eu chamo a subrrotina, na subrrotina ordem, eu entro com o argumento temp, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um conjunto de informações que estão na memória do computador e estou jogando ali dentro da subrrotina. É um conjunto de informações na memória, que dentro do programa é identificado pelo nome temp. Mas lá dentro da subrrotina, ela é identificada pelo nome A. E por que eu faço isso? Né? Porque eu posso usar essa mesma subrrotina de ordenação para qualquer variável, para qualquer informação, sem a necessidade de, cada vez que eu usar a subrrotina, eu ter que ir lá na subrrotina e mudar os parâmetros aqui da subrrotina para se ajustar ao meu programa. Imagina que eu queria ordenar os dados de umidade relativa. Se eu trocar aqui na chamada umidade relativa, aqui dentro não faz diferença nenhuma, porque ela recebe o nome A. Mas o que eu estou recebendo? Um pacote, né, com bytes de informação, e esses bytes de informação é que vão sofrer uma determinada operação. Então, não preciso identificá-la por um nome fixo dentro e fora da subrrotina. Ela pode ter um nome fora e um nome dentro, tá certo? A mesma coisa com a dimensão. Aqui fora ela chama N, mas lá dentro, se eu mudar isso aqui por M, J, I, K, tanto faz. Aqui dentro ela vai receber o nome MM. Então, eu não vou ter nenhum problema se eu mudar o nome dessas variáveis aqui fora do programa. O que ele vai fazer é ordenar esses dados, independente de quantos dados eu tenho, né? E veja também que eu posso mudar esses valores. Eu posso ter uma matriz, um vetor com 10 dados, eu posso ter um vetor com 1000 dados, com 1 milhão de dados, não vai fazer diferença, sem a necessidade de ter que fazer qualquer ajuste dentro da subrrotina. Então, veja como é importante isso, como é interessante e útil, né? Então, aqui dentro da subrrotina, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu estou definindo que A tem dimensões MM, e aí eu vou fazer uma série de operações. Então, eu vou fazer comparação, vou pegar sempre dois valores, e vou comparar se ele é maior ou se ele é menor. Se ele for maior, eu jogo ele para cima. Se ele for menor, eu jogo ele para baixo. É mais ou menos isso que eu vou fazer. É bem legal esse procedimento. Tem uma variável aqui, que eu chamei de temp, e aqui dentro esse temp não é a temperatura não, tá? É temp de temporário mesmo. Então,
eu faço uma comparação aqui, eu faço um laço, né, dentro desse grupo e verifico se um valor de A é maior que um determinado valor de J. Estou comparando duas posições do vetor, né? Veja que aqui o I começa valendo 2 e o J começa valendo 1. Então, eu estou comparando o A de 2 com o A de 1 e vendo qual dos dois é maior. Se o A de 2 for maior que o A de J, já está na ordem. Eu não preciso fazer nada. Então, o que ele faz? Vá para a situação aqui indicada pelo número 5. O que o número 5 faz? Ele fecha o laço, ele volta aqui para essa posição. Então, eu vou para o próximo valor de J. Certo? Então, eu vou para o J igual a 2. Só que o J igual a 2 é exatamente o limite aqui, né? Então, é o último. Eu vou comparar e eles são iguais. Então, não é maior. Então, eu não preciso executar nenhuma operação. Ele vai para o próximo laço. Então, agora ele volta para o I igual a 3. E vai fazer o laço aqui para cada pedaço. E assim por diante. Então, se ele não for maior, significa que eu tenho que fazer alguma operação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar eles de posição. Se ele não é maior, já quando eu fiz a primeira comparação, eu vou precisar mudar a ordem. Tá? O A de I tem que virar o A de J, o A de J tem que virar o A de I. Então, o que eu faço? Eu pego o valor de A de I e jogo numa variável aqui temporariamente. Jogo nesse A de I o valor de J. Então, eu estou trocando as posições. Pego aquele valor do A de I e agora jogo no J através dessa variável tempo. Então, eu fiz essa troca. Então, eu peguei e emprestei o meu valor para uma determinada variável, deixei ela lá. Peguei o valor da outra para mim, peguei aquele valor temporário e dei para aquela outra variável. Agora, eu mudei a ordem das duas variáveis e assim eu faço a ordenação. Eu vou fazendo isso a cada conjunto de 2 elementos até N, certo? É assim que funciona uma subrotina de ordenação. Bem bacana, bem legal de fazer. Recomendo que vocês façam essa subrotina e use isso em outras situações. Mas é uma subrotina de ordenação. Você vai falar, no RJT é só digitar sorte e ele faz isso para mim. É, porque alguém fez essa subrotina lá para você. Tá? Mas se você quiser fazer no Fortran, essa subrotina está aqui também. Ok? Como é que funcionam os comandos callsystem e callsystem.qq? Quer dizer, callsystem no Unix, no Linux, e callsystem.qq no Windows. Eu quero chamar um comando externo, quero chamar um comando do console e executar dentro do Fortran. Então, vamos lá. Tem um programa aqui que chamei de exemplo 7.4. Program externo, quer dizer, vou chamar um comando externo. Declaração das variáveis que vão ser lidas em cada arquivo. Então, eu tenho aqui dimension, AZ tem 121 elementos, EL tem 121 elementos. Então, aqui deve ser azimuth e elevação. Estou lendo os dados, por exemplo, de um teodolito. Tá? Azimuth e elevação, a cada tempo, 121 tempos, eu consigo determinar a posição de um balão subindo na atmosfera, por exemplo. Vou fazer a declaração de nome de arquivos de entrada e saída, né, as variáveis do tipo caractere que existem nesses arquivos. Então, declarei aqui, ó, caractere arq1 vezes 12, então um caractere que tem 12 dígitos, arq2 também tem 12 dígitos, nome também tem 12 dígitos, dist aqui, que deve ser a distância, vezes 5, e o azimuth de referência, que eu chamei de azref, também vezes 5. Caractere auxiliar aqui com 56, plastic com 5, dat com 5, br vezes 1. Tá? Então, são cadeias de caracteres com esse tamanho aqui. Declaração do nome de comandos externos utilizados. Os comandos que eu fiz foi o seguinte, ó. dir, que é a lista de arquivos dentro do diretório, no caso do Windows, dir vezes 22. A gente já vai ver o que é esse dir, está aqui embaixo definido. More, né, que é, tipo, mostra o que tem dentro de um arquivo, né, vezes 15, e o APG, que deve ser apaga aqui, né, vezes 12. Fim das declarações. Então, declarei todas as variáveis. Vou lá para o programa principal. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir os comandos externos, tá? E observar o seguinte, esses comandos são utilizados como caracteres na cadeia, uma cadeia de caracteres no Fortran. Então, eu declarei essas cadeias de caractere aqui em cima, tá?
Então, essa variável dir é do tipo caractere e tem 22 elementos. O que é essa variável dir? É o comando, ó, dir, que é um comando do Windows, tá? Dir, espaço, 1t estrela, ponto .dat, joga essa informação no arquivo tempo.dat. Esse é o comando. Então, ele vai pegar lá todos os arquivos que terminam como ponto .dat e vai jogar essa informação num arquivo chamado tempo.dat. Então, imagina que eu tenho 20 arquivos com essa informação que começa com um T, que deve ser do primeiro teodolito, estrela.dat, certo? E vou jogar nesse arquivo temp.dat. Então, eu defini o dir aqui. E como é que eu executo esse comando de dentro do Fortran? É como se eu fosse lá no console do Windows, né, chamasse lá um command dentro do Windows agora, aparece aquela telinha preta, e dou lá, dir. Ele vai mostrar a lista de arquivos. Se eu der um dir, um t estrela.dat, ele vai mostrar só os arquivos que acabam com .dat maiúsculo. O resultado, em vez dele jogar na tela, eu estou pedindo para ele jogar dentro desse arquivo chamado de temp.dat. É isso que eu estou fazendo nesse comando. Se eu fosse fazer isso no Linux, bastaria trocar o dir aqui por ls. Funcionaria da mesma forma, tá? E eu tenho, se a gente contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 caracteres, tá? Então, dir aqui tem 22 caracteres, tá certo? Como é que eu chamo, então, essa função? No caso do Windows, call system qq dir. Entre parênteses, dir. Se fosse no Linux, call system, dir. Mesma coisa. Tá? O resultado dessa operação aqui, agora, assim, eu preciso atualizar essa figura, porque essa figura foi feita num sistema operacional chamado MS-DOS, que a maior parte de vocês não tem ideia do que seja. Era o sistema operacional no Windows antigamente. Aí tinha esse editor aqui, né, chamado de edit, que a gente usava na linha de comando do DOS, tá? Do Windows. É parecido com o que tem no Linux hoje. Se você fizer, você não tem mais o edit no command do Windows, mas você continua tendo o command. Depois eu mostro para vocês aqui na tela. Mas isso é uma coisa antiga, não interessa. Vamos lá. O resultado, então, que ele jogaria na tela e que eu pedi para ele jogar dentro do arquivo temp.dat, que está aqui, tá? Temp.dat. Então, eu dei um edit nesse arquivo temp.dat. O resultado que ele jogaria na tela, ele jogou dentro desse arquivo. Qual foi o resultado? Né? Dá o volume da unidade aqui, que era a Brise 1, número de série do volume, pasta, Freitas, curso Fortran, não sei o quê, uma linha em branco, e aí vem aqui um nome, né, sem ponto, mas date, tamanho do arquivo, a data que ele foi criado, horário que ele foi criado e o nome do arquivo. Então, é um T07817.dat. O que ele fez? Ele pegou todo mundo que começava com um T e terminava com um ponto .dat e jogou dentro desse arquivo. Foi isso que ele fez. Tá? Tem 10 arquivos na pasta, ocupando 9.420 bytes. É isso aí. É isso que tem dentro do arquivo tempo.dat. Esse foi o resultado. Eu posso usar essa informação a meu favor. Agora, o que eu vou fazer? Vou continuar o programa, né? Abertura do arquivo de saída com a lista dos arquivos disponíveis. Então, vou abrir aqui, vou dar um open 557, file, lista 1.dat, o status dele é unknown. Vou abrir o arquivo que foi gerado pelo comando dir, olha só, open 555, file temp.dat, foi aquele arquivo que ele criou ali naquela hora, o status dele é old. E só um detalhe, né? Como esse programa foi executado no Windows, na época, veja que o nome do arquivo lá, que eu mostrei no Enedit, estava em minúsculo. No Windows não faz diferença sendo minúsculo ou maiúsculo. O nome ele vai identificar. Se fosse no Linux, ele não ia identificar esse arquivo. Tá? Então, eu tenho que obedecer
O Linux é case sensitive, né? Então, no Windows não teria problema, mas no Linux eu teria que escrever, se é minúsculo, escrever em minúsculo, se é maiúsculo, escrever em maiúsculo, ok? Dentro daquele arquivo, deixa eu voltar ao arquivo aqui, ó. Veja que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas que não me interessam, tá? Então, como é que eu faço para ler essas 5 linhas? Poderia botar isso num looping, tá? Mas eu fiz o seguinte aqui, ó, leia o arquivo 555 no formato livre. O que ele vai ler? Nada. É só para pular a linha. Então, eu vou fazer isso 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pulei as 5 primeiras linhas. E agora eu vou fazer um looping dentro de cada linha, né, para achar a informação que eu quero. Eu vou usar, então, o artifício de cadeias de caractere. Beleza? Então, vou fazer assim, ó. KJ vai de 1 a 30, leia 555 no formato 556, AUX. Estou lendo a linha. Se o AUX de 1 em 1, ou seja, se a subcadeia, se o primeiro elemento da subcadeia for diferente de 1, então, vá para a linha 558. O que é a linha 558? 558 eu vou continuar. Eu vou sair de dentro desse laço. Por quê? Vamos voltar lá para o nosso programa. Eu li as 5 primeiras linhas e vou ler todas que começam com 1 aqui na primeira posição. Se na primeira posição for um branco, significa que acabou a lista de informações, então eu posso parar, tá? Então eu fiz isso. Se não for 1, esse primeiro caractere aqui, se ele for diferente de 1, significa que eu terminei a leitura daquele arquivo. Então, vá para o 558. O que é o 558? Ele vai continuar e vai fazer outras coisas aqui, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Caso contrário, se for igual a 1, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você jogue nessa cadeia de caracteres chamada nome o valor do AUX, a subcadeia AUX, da posição 45 até a posição 56. E escreva no arquivo 557, que foi esse arquivo que eu abri aqui, ó, lista1.dat, tá? Essa variável nome. Então vamos voltar de novo aqui no arquivo. O que é a posição 45 até 56? Tá? Não vou contar aqui, mas a posição 45 até 56 é essa aqui, ó. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 56. É esse pedacinho aqui da linha toda. É uma subcadeia de caracteres, contando brancos, inclusive, né? Pegando só esse pedaço do nome. Eu estou pegando uma subcadeia de caracteres que é grande, estou pegando só um pedacinho dela. Quero saber só aquele nome de arquivo. Peguei isso, joguei dentro dessa variável nome e escrevi esse nome dentro de um outro arquivo que eu estou chamando de lista1.dat. Terminei de ler o arquivo, o que eu vou fazer? Vou fechar o arquivo 557, que é esse último arquivo, lista1.dat. Vou fechar o arquivo 555, que é o temp.dat, tá? E aí vou fazer outras coisas. Por exemplo, vou definir o comando apg aqui, que é o comando apagar, que tem 12 elementos. O que é o apg? Entre apóstrofo, que é uma cadeia de caracteres, del, espaço, temp.dat. É só contar que vocês vão ver que tem 12 elementos. E vou chamar esse comando externo. Vou usar o callsystem de novo. No caso do Windows, callsystem QQ. Callsystem QQ apg. Ou seja, apaga o arquivo temp.dat porque eu não preciso mais dele. Tá? Vou definir aqui um outro comando, que é o comando more, para verificação da lista. Tá? É um comando que tem 15 elementos. O que é o more? More, espaço, lista1.dat. Tá? Esse é um comando. E vou chamar esse comando de dentro do Fortran, callsystem QQ, more. Então é assim que a gente executa o programa fora. Ok? Assim como em outras linguagens, existe uma forma diferente, uma forma opcional para a gente definir vetores. Por exemplo, no R, eu uso o C, o concatenate, para definir um vetor. Né? No Fortran, eu tenho uma coisa que é equivalente ao comando concatenate, no R, que é o comando data. Como é que funciona o data? O data ele define
valores, tá? Então, eu posso definir valores iniciais de variáveis, né? Um exemplo aqui, eu tenho um program, exemplo data, defini um caractere aqui que é um check 11 com 11 elementos e um dígito, e uma variável do tipo caractere também chamada de nome vezes 6. Então, veja, ó, esse check, ele é um vetor, ele tem 11 elementos, tá? E cada elemento desse vetor tem um dígito, tem um caractere. Como é que eu defino esse vetor? Né? Data, nome do vetor, check, abro aqui um slash, e aqui eu defino os 11 elementos desse vetor. Como eles são caracteres, né, uma cadeia de caracteres, é um vetor que contém caracteres, as informações, então, entram entre apóstrofo. Então, aqui, essa cadeia de caracteres, esse vetor de caracteres, né, é formado por 0, 1, 2, 3, 4, até 9 e uma vírgula. Tá certo? O 11º elemento aqui é uma vírgula. Veja bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o número 0 como um caractere 0. Então, ele não vai ser entendido dentro do Fortran como um número. Ele vai ser um caractere. Então, vai de 0 até 9 e eu tenho uma vírgula. E observe uma diferença importante em relação ao name list. Se vocês lembrarem lá, quando nós definimos o name list, a gente começava, né, com um slash e não precisava fechar o slash. Aqui no caso do data eu tenho que abrir e fechar. Então é tudo que está ali dentro. Seria equivalente ao parênteses no concatenante do R, certo? Então eu defino o nome do vetor e aqui eu coloco esses valores, todos os valores do vetor. Obviamente que eu não vou usar isso para vetores muito grandes, tá? Existe um limite para isso daí. Quer dizer, um limite prático, na verdade. Não tem limitação, mas eu tenho um limite prático. Eu poderia ter qualquer quantidade de informações aí, mas se é muito grande, aí eu vou usar isso de uma outra forma, tá? Então, enfim, tem que saber usar essa informação. Como é que a gente pode usar essa informação? E aí tem uma operação que é muito interessante quando a gente usa cadeia de caracteres e a gente quer operar em cima dessas cadeias de caracteres. Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável do tipo caractere, uma cadeia de caracteres, que eu chamei de nome, que tem 6 dígitos aqui. O que tem nessa cadeia de caracteres? Essa informação, 523.45. Então, eu tenho 6 elementos aqui, 6 dígitos. Vou fazer o seguinte, escreva na tela, e aqui é uma forma implícita de declarar, em vez de eu colocar lá no formato 100, eu já coloco entre apóstrofos aqui qual é o formato, e o formato é A6, ou seja, 6 dígitos, nome. Quero que você escreva esse nome na tela. E aí eu vou fazer o seguinte, do 100, o 100 está aqui, ó, continue, vai fazer tudo que está aqui dentro, do 100, K vai de 1 até 6, ou seja, vai da primeira até a última posição dessa cadeia de caracteres. I começa com o valor 0, J vai de 1 até 11. Por que J vai de 1 até 11? Porque eu quero varrer aqui, ó, os 11 elementos desse vetor check, tá? Eu vou comparar os valores de K com os valores dentro do vetor check, é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, cada posiçãozinha, ó, o nome de K e K. O nome tem 6 elementos. Então, eu vou pegar o nome de K e K, quando ele começa com K valendo 1, vai ser 5. Quando o K vale 2, vai ser 2. Quando o K vale 3, vai ser 3. E assim por diante. Tá? Então, vou comparar cada elemento desse nome. E vou comparar com os valores aqui do check. O que eu vou fazer? Se o nome de K e K for igual ao check de J, lembrando que J está indo de 1 a 11, então, escreva na tela, achei um caractere igual. I igual a 1. Então, se I é diferente de 0, significa que eu achei um caractere igual. Vá para 100. O que é o 100? O 100 é um continue. Fecha o laço. Então, agora o K vale 2. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando chegar aqui no valor 4, quando o K valer 4, eu vou ver que eu tenho um ponto, e o ponto não está aqui na listinha do check. Tá? Ele não está aqui. Então, o que vai acontecer? Quando o K for 4, ele vai chegar aqui, ó, o nome de 4 e 4 é
ponto. Não é igual ao cheque de nenhum dos J's aqui, indo de 1 até 11. Então, o que vai acontecer? Ele não vai atribuir o valor 1, então o i continua valendo 0. Ele vai fazer o seguinte, se o i é igual a 0, então, né, escreva, achei um caractere diferente, vou substituir. O que ele faz? Nome de K e K, quer dizer, o 4 e 4, é o cheque de 11. Por que o cheque de 11? Porque o cheque de 11 é uma vírgula. O que eu quero fazer? Eu quero trocar um ponto por uma vírgula. Então, eu estou trocando o padrão americano pelo padrão brasileiro aqui, tá? De decimais. É isso que eu fiz aqui nesse programa. Lógico que eu teria outras formas de fazer isso, mas que eu quis aproveitar e mostrar para vocês como é que a gente pode, principalmente quando a gente tem arquivos ASCII, que tem aquele monte de caractere que você quer limpar, poderia, por exemplo, trocar ponto e vírgula por espaço, poderia trocar ponto e vírgula por vírgula, poderia trocar, né? Então, esse é um exemplo legal que mostra como é que eu posso operar em cadeias de caracteres usando essa praticidade, tá? E mostrando como funciona, então, esse comando data. Então, duas coisas aqui nesse exemplo. No final, aqui, eu vou escrever na tela, no formato A6, nome, stop end. Então, foi esse o objetivo desse programinha para fazer essa operação. Lógico que o exemplo aqui é bem simples, mas eu posso generalizar isso para uma série de outras aplicações. Ok? Então, esse comando data é um comando não executável e deve vir após todos os comandos de declaração, né? E de preferência antes do primeiro comando executável. Tá? As constantes devem concordar em tipo, né, com as variáveis que correspondem à lista, e deve haver uma correspondência 1 a 1 entre o número total de variáveis da lista e o número total de constantes de um comando data. Então, eu fiz um dimension lá, né, naquela hora, usei uma declaração de tipo para mostrar que esse número de elementos aqui, né, está definido aqui por uma função ou dimension ou de tipo, aqui no caso, caractere. Então, se eu tenho 11 aqui, eu tenho que ter 11 elementos definidos aqui dentro do comando data. Tá certo? Isso é importante. Na nossa próxima aula, então, nós veremos os formatos de dados utilizados no Grades, que é uma coisa muito útil para quem trabalha com visualização de dados tridimensionais e quer fazer algo muito rápido, muito eficiente. Ok? Então, até a nossa próxima aula.